Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Hoje, eu escolhi um tema para a gente fazer uma reflexão sobre isso, que é o fato de não haver vida se nós não estivermos em Jesus Cristo. Tá? Então, a única forma da gente alcançar a salvação é através de Jesus Cristo. E por que nós temos dificuldade em aceitar a morte? Porque nós fomos criados para adoração a Deus. E, através do pecado de Adão e Eva, nós tornamos criaturas e não filho de Deus. Tá? Então, tem que haver uma ação, enquanto estamos aqui na Terra, a gente tem que tomar uma ação para buscar essa salvação. Então, a reflexão sobre isto leva a pessoa, durante a vida, ele buscar, e uns buscam e outros não. Eu já ouvi muitas pessoas falando, o mundo acaba para quem morre, ou então, nós estamos no mundo e todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade, né? A gente tem que o dom gratuito de Deus foi a vida eterna. A vinda de Jesus Cristo foi um plano de salvação na nossa vida. Só que a perfeição de Deus é tão grande que ele não força nós fazermos isso. Nós tem que ser uma coisa espontânea. Nós temos que tomar iniciativa para que isso aconteça. Né? Então, esmiuçando um pouquinho isso, nós nascemos hoje, como estamos pecadores, a gente nasce, para quem já tem filhos aí sabe, como que o anjinho vem, né? Ele vem perfeito, e a partir dos seus 4, 5 anos, 6, você já começa a perceber ele assim, duelando com os colegas, já começa a entrar a imperfeição, a natureza nossa. E isso vai crescendo no momento que a gente vai tendo a vida, e não tomamos iniciativa, é claro que uma criança não vai tomar essa iniciativa, mas ele vai se tornando cada vez mais acentuada essa natureza pecaminosa. Tá? Então, nós temos dificuldade de aceitar a morte por isto. É algo que geração nenhuma é acostumada com a morte. É uma calamidade se perder um ente querido por causa disso. Nós não fomos criados para isso. Então, hoje, nós temos a vida natural, e como criatura, quando nascemos. Depois, temos que tomar iniciativa para ter qualidade de vida. E aqui, na segunda fase, eu não estou falando de qualidade de vida, não estou falando em dinheiro, não estou falando em recursos, não estou falando em meios financeiros. Estou falando viver com as suas aflições, mas, como disse Jesus, né? No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Mas, para isto, nós temos que tomar a iniciativa, buscar a salvação, ser batizado, né? Nascer de novo. Tem muita gente que é batizado, mas não nasceu de novo. Isso é muito comum. Às vezes, a pessoa é batizada de jovem e vai nascer de novo lá na velhice. Então, o nascer de novo é o derramamento do Espírito Santo na pessoa. Então, o plano de salvação é um plano perfeito. Deus sabe todas as coisas, né? Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe todas as coisas. Então, ele sabe até que nós pisamos na bola, mas ele não abre mão. Quantas vezes a gente percebe, né? Fala, poxa, aquela pessoa estava perdida e foi salvo. O ímpio fala, a pessoa estava perdida, virou crente e ficou bonzinho, mas nós sabemos o porquê que houve essa modificação na vida dele, né? Então, a terceira fase de vida, que eu chamo, essa é a mais importante, é a vida eterna, tá? A vida eterna é a nossa busca final, tá? É morrer em Cristo, porque se nós não morrermos em Cristo, de nada serviu estarmos aqui na Terra. Não tem sentido nenhum estarmos aqui.
Então, eu chamo desse tema que a gente está observando hoje, que não há vida sem Jesus Cristo. A aflição todos nós teremos. Dinheiro, nem todos. Tá? Aí é uma questão diferenciada, uma questão de preparo, uma questão de sorte e etc. Mas não é isso que traz felicidade. Está cheio de gente que tem dinheiro, que é infeliz, é doente, não tem paz, não tem tranquilidade, e muitas vezes nem sabe por que está doente. Ele não tem a paz do Espírito Santo, então ele se desespera por qualquer coisa. Está cheio, né? Então, eu separei aqui para a gente o texto da Bíblia de João 14:6, né? Que se vocês quiserem abrir, dá um tempinho para abrir, João 14:6, que passa para nós, né? O que Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é uma das menções, a Bíblia está cheia, não existe outro caminho a não ser por Jesus Cristo, né? E quando ele fala isto, ele se coloca à disposição para que a gente tome a iniciativa e o busque, né? E também quando ele morreu e ressuscitou e retornou para os discípulos, o que ele falou? Vou ao Pai e deixo com vós o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos prepara para de Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos aproxima de Deus. É essa sequência, tá? Então, não adianta a gente não buscar o Espírito Santo, a gente vai pecar e nós temos que vigiar sobre isso, porque se você pecar e não tiver arrependimento, abra o olho, porque o Espírito Santo está indo embora e não dá para viver sem, né? Então, essa parte de João 14:6 de estudo, né? Uma das partes assim mais conhecidas da Bíblia fala sobre isso, né? E eu também quero falar sobre o caminho, já que esse versículo ele começa por caminho. Eu quero também abordar aqui João 8:31, tá? Aqui dando sequência, né? Quando ele fala em caminho, ele diz, falando aos seus conterrâneos lá, o pessoal lá judeu, o que Jesus disse? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, os que criam, judeus que criam, não era de que não criam. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá? E mesmo eles conhecendo a Jesus Cristo, olha a resposta. Responderam-lhes, somos descendentes de Abraão. E nunca servimos a ninguém como diz tu. Sereis livres? Aí eles fazem uma interrogação. Sim, sereis livres. E quando eles falam somos descendentes de Abraão, eles estão querendo. Eles não são servos, eles nunca foram escravos de ninguém. Tá? O povo de Abraão, eles tinham uma vida separada, santificada e separada daqueles povos daquela época. Tá? Um ou outro desviava, tinha um problema, mas ele acabava retornando. Então, ele coloca essa coisa dessa forma, e mesmo as pessoas confiando em Jesus Cristo, eles não entendem o que ele está dizendo. Tá? Então, eles respondem, né? Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Como dizeis, sois livre? Tá? E ser escravo naquela época era uma coisa muito fácil, né? Era basta um povo ser dominado por outro, todas as pessoas que ficou vivo da invasão era levado escravo. E respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ou seja, escravo do pecado, né? Ele vive no pecado, ele se torna escravo do pecado. E para a gente ter a vida eterna, nós temos que sair dessa situação, tá? Também
E aí falou Jesus ainda outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pois terá a luz da vida. E aqui, de novo, Jesus Cristo está falando em vida. Não há meios de buscar a vida se não for através de Jesus Cristo. E o mundo aí fora, como eu disse, né, para eles, tem gente que vive como se fosse um animalzinho. Quer dizer, tem gente que acha que animalzinho tem alma, né? Mas vive como um animalzinho. Não estou desmerecendo os animais, mas nós somos seres diferenciados, criados para adoração a Deus. Então, eles vivem falando, o dia que eu morrer, para mim o mundo acabou já, porque morri. E não é assim, né? Outros dizem, né? Todos os caminhos levam a Deus, as religiões ecumênicas, né? Que acaba aceitando tudo, vem gente de todas as seitas e debate e acaba fazendo média um com o outro, assim, achando que está tudo certo. E não é assim. Todo caminho leva a Deus, só que leva para o juízo final. Se o seu nome não tiver escrito no livro da vida, você não vai receber a salvação. Tá? Então, nós, enquanto aqui na Terra, nós temos que saber que o único caminho, o caminho da luz, é Jesus Cristo. Tá? Nós não podemos viver em trevas, né? E nós temos que estar constantemente buscando. Não adianta a gente achar que eu vou na igreja de vez em quando e pronto, já eu busquei. Uma outra coisa que o pessoal fala muito, eu sou muito honesto, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, eu faço caridade. Tudo isto, ser honesto é obrigação, fazer caridade é amor ao próximo, que Jesus pede que nós amamos ao próximo, mas não é o caminho da salvação ainda. Se não aceitar Jesus Cristo e for batizado, não vai adiantar nada a caridade, né? A gente sabe disso aí. Também em João, deixa eu pegar aqui, eu separei, mas dei uma perdidinha aqui. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós temos que constantemente estar vigiando para que não passamos por essa situação de passar aqui, e pior, nós não vamos passar em branco, nós vamos para a vida, a tortura eterna, né? Isso é bem claro, tá? Não adianta a gente achar que seria diferente. Então, nós devemos amar o próximo, viver em função de fazer o bem, ser honesto e, ao mesmo tempo, sabermos que nós temos que viver a semelhança de Cristo, tá? Cristo pediu que nós fôssemos seus imitadores, né? Então, é claro que nós não vamos ter a perfeição de Cristo, e nem essa é a intenção, né? Mas nós temos que buscar constantemente, tá? Então, a Escritura fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, por quê? Porque ele o próprio plano da salvação foi Jesus Cristo. E quando nós falamos que todo caminho leva a Deus, a gente está, inclusive, apagando, né, os méritos do sacrifício de Jesus Cristo aqui, dessa vida que ele teve aqui, porque ele veio para que a gente configurasse, visse a ele, porque nós temos, o ser humano tem essa necessidade de configurar, eu imagino no passado, quando era difícil as pessoas antes de Jesus Cristo, por isso que você vê na história que os outros povos que tinham, eles mediam deuses pela quantidade de deuses que você tinha. Se você tinha 5, 6 deuses, você estava reforçado. Você vai, só creio no Deus único e verdadeiro. Eles abriram o olho e falaram, mas um Deus só? Só tem um Deus que nós temos vários. O problema é que Deus só é um, né? É o Deus criador, tá? Então, nós temos que estar ciente disso e buscar constantemente
a vida eterna. Nós estamos aqui de passagem. O que nós vivemos em aflição, vivemos. E, às vezes, por um problema muito pequenininho, a pessoa não consegue dormir à noite, ele se tortura porque falta a paz do Espírito Santo. Tá? E nós sabemos que quem tem Jesus Cristo convive com situação adversa e não se tortura. Tá? A gente tem que ser medido por aí, né? Se a gente tem a Jesus Cristo, a gente sabe que aquilo tudo é passageiro, tá? Que nada disto vai ficar, né? As pessoas que passaram no passado aqui no nosso mundo, só Jesus Cristo, que depois de 2000 anos nós falamos, por mais notório que a pessoa foi, o tempo vai apagando essa pessoa e você não tem assim menção. Os poucos que falam eram pessoas ligadas a Jesus Cristo, porque a gente fala de Moisés, fala de Noé, são ligadas a Deus, a Jesus Cristo. Então ficou mencionado e temos a palavra aqui para ler, para que está registrado. Mas do nosso mundo moderno agora, que não está aqui nas escrituras, pessoas passam e nunca mais ninguém se lembra dele, né? Ele passa e a humanidade esquece dele muito rapidamente. E então, conhecereis a verdade os libertará. Isso nós temos que ter esta visão e buscar constantemente para que a gente tenha a salvação, tá? Jesus Cristo fala muito nisso, porque faz parte do plano de salvação dele para conosco, né? Então, eu queria deixar essa palavra para a gente debater, tá? E chamei isso, né? Não só a vida em Jesus Cristo. Não adianta a gente buscar outros intermediários. Tem várias religiões que têm os seus intercessores e nós sabemos que quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é só ele mesmo o caminho. Não existe outro. Mesmo que a pessoa no passado foi santificado na morte, porque a Bíblia fala que nós somos santos, então basta nós morrermos para ter a vida eterna e vamos viver junto dele como santo. E Jesus fala agora, já que nós somos santos, mesmo aqui, para quem nasceu de novo, ele é visto como santo. Então, mas nós não intercedemos. Por mais notório que a pessoa foi enquanto Jesus Cristo esteve aqui, ele não é nomeado para fazer essa intercessão, de ser o intermediário para que os seus pedidos chegue a Jesus Cristo, tá? E através de Jesus Cristo a Deus. Eu queria mencionar também a importância do povo judeu para conosco, que o próprio Jesus disse, né? A salvação vem dos judeus. E graças a eles, com todos os problemas que teve no passado, graças a ele, foi dado-nos a chance. A Bíblia fala muito sobre os gentios, tá? E fala dos confins da terra. Eu fico muito... Outro dia eu estava lendo isso, me deu uma satisfação tremenda, porque quem é os confins da terra quando foi escrito aquilo no Velho Testamento? Ali, eu estou lendo o finalzinho do Velho Testamento. Confins da terra, gente, somos nós. E ali já havia profecia que seria aberto para nós a salvação. Tá? E é bem claro, é nítido que está falando da América do Norte, da América do Sul, de nós que somos nem da Ásia e nem da África. Então, é muito importante você ver que o plano da salvação é um plano que é infinito e alcança todo mundo, né? Então, eu queria deixar isso para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. E eu termino aqui, então, a minha palavra aqui, a minha mensagem, deixando isso. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Haverá momentos que talvez não seja tão fácil, e aí a gente terá que pagar com sangue, nosso sangue. Vamos abrir mão do sangue de Jesus Cristo que derramou por nós
e vamos pagar com o nosso. Tá? Isso é nítido. E nós não temos muito tempo mais, tá bom? Eu agradeço pela atenção, irmãos, e peço que Deus esteja conosco, e nos abençoe, e faça com que nós nunca venhamos a desviar dele, tá? Quando nós formos, até que a gente seja recolhido, ou até que termina todo esse nosso tempo aqui, que termina a nossa fase aqui na Terra, tá bom? De alguma forma ou de outra, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Amém.